A paz do Senhor. Dando continuidade à nossa meditação e exposição da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, chegamos no capítulo 3. E o capítulo 3 diz assim: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tá vendo? O Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nos faz lembrar do que Jesus disse, que está escrito na palavra e anuncia o que há de vir. Ele, habitando na vida do apóstolo Paulo, ele passou a usar Paulo para profetizar, para declarar as coisas futuras, que no dia de Paulo era pequeno, mas os nossos dias são realidades que nós vivenciamos, contemplamos isso diante dos nossos olhos, pelos noticiários e até mesmo pelo sistema de informação que existe hoje através da internet. Todos os dias nós contemplamos esses tipos de notícias. E o que o Espírito Santo está mostrando através de Paulo para nós e que serviu para Timóteo e serve para nós muito mais. Que nesses últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, chalepos, que significa duro, difícil, ameaçador, perigoso, difícil de suportar e lidar. Os nossos tempos para aquele que é servo de Deus, que é cristão e que zela pela palavra de Deus, é um tempo perigoso, é um tempo difícil de lidar e de suportar, é muito difícil e trabalhoso. Se não fosse a graça de Jesus Cristo em nossas vidas, há muito teríamos sucumbido e parado, mas glória a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós passamos por cima, nós prevalecemos todas essas adversidades, essas atitudes, esses comportamentos humanos terríveis influenciados pelo pecado, pela iniquidade e pelo poder maligno, e proclamamos o evangelho para que essas pessoas que estão escravizadas, que vivem esse comportamento e essa maneira de viver, conheçam a verdade e a verdade venha libertá-las, elas possam ser transformadas e ser participantes do reino de Deus. Olha a lista que Paulo declara: os homens seriam amantes de si mesmos, o orgulho alcançaria o máximo, amariam mais a si mesmo, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, avarentos, presunçosos, soberbos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons. Olha, os valores de hoje está sendo descrito. Se uma pessoa é drogada, se ele age com comportamento antinatural, se ele é uma pessoa ruim, maligna, ele se torna herói, padrão, digno de estar na mídia. Mas aquele que é bom, aquele que é honesto, aquele que é altruísta, aquele que ama o seu próximo semelhante, ele é esquecido, porque hoje os valores da cultura está totalmente alterado, está totalmente modificado, totalmente desconectado com a realidade. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que segue os exemplos de Jesus Cristo, dos grandes homens de Deus e pessoas altruístas que muitas vezes deram a sua vida, a sua morte em prol do seu próximo. Esses são dignos de valor. E aqui diz que nos últimos dias as pessoas não teriam amor para com os bons. Continuando. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Orar, ler a palavra, cultuar, passar momentos na presença de Deus? Não, isso não. As pessoas querem festas, querem prazeres, querem banquetes, querem se divertir, querem se alegrar, querem satisfazer as suas próprias carnes. O que outra coisa também, hoje ninguém faz um retiro espiritual para ali ler a palavra, ler bons livros, passar momentos de oração, de jejum e consagração totalmente isolado na presença de Deus. Hoje retiro tem que ter quadra, tem que ter piscina, tem que ter lugar para se divertir, fazer festas.
festas, alguns momentos cantando, adorando, louvando, mas a maioria dos momentos satisfazendo a carne. Isso não é retiro, isso é ser amigo dos deleites do que amigo de Deus. Mas aqueles que estão velando na palavra de Deus e que meditam nela de dia e de noite, será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará e dá o fruto na estação própria. Nesses tempos difíceis e trabalhosos, é o tempo de conhecermos a graça, o poder, a virtude e a unção do Espírito Santo. É tempo de termos experiência íntima e profunda com o Senhor Jesus Cristo, ser fortificado na graça dele e velarmos e caminharmos e batalharmos pela fé que uma vez nos foi entregue. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia aqui vem de dinamis, que significa poder, energia dinâmica, que se movimenta. As pessoas têm aparência de piedade, têm aparência de cristã, têm aparência de servo de Deus, mas as suas atitudes e a sua fé nega o poder, a virtude e a unção do Espírito Santo. Elas querem sabedoria, elas querem conhecimento, elas querem estar aprendendo, querem estar compreendendo, mas não querem vivenciar, experimentar e desfrutar da realidade plena, gloriosa e abundante, que é a virtude do Espírito Santo, aquilo que Jesus deu à vida dele e se preocupou tanto em esclarecer para os discípulos. Vocês vão ser habitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vos revestirá de poder, o Espírito Santo estará convosco, porque o Espírito Santo de Deus é o selo e o penhor para o dia da redenção, é ele que nos capacita a guardar esse bom depósito. Então as pessoas têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Jesus ainda continua curando, batizando com o Espírito Santo, expulsando demônios. Ninguém acredita em demônio. É problema psicológico, é problema psiquiátrico. Não, isso é problema da ausência do conhecimento da palavra de Deus, a ausência do conhecimento do poder, da virtude, do nome do Senhor Jesus Cristo manifesto pelo Espírito Santo. Não, isso não é pecado, isso é um desvio, isso é uma má formação. Pecado continua sendo pecado e solução do pecado não é psicologia, nem pensamento positivo. Solução do pecado se encontra na cruz do Calvário, no arrependimento, na conversão, no novo nascimento e na habitação do Espírito Santo e viver uma vida consagrada e obediente à palavra de Deus. Então diz aqui, que eles teriam aparência de piedade, mas negariam essa eficácia. Desses, afasta-te. Afasta, quer dizer, não ande junto, não tenha comunhão, não tenha participação. Quando se aproximar, quando você estiver perto, ministre, compartilhe a verdade, a vida e a plenitude do Evangelho, para que Deus tenha misericórdia dessas vidas e que elas venham se desprender do laço do diabo na qual estão presas e venha ser novamente o arrependimento, como terminou o capítulo 2, que nós meditamos já. Então aí Paulo diz que eles invadirão, se introduzirão em casas e levarão cativas mulheres nessas carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É os dias que estamos vivendo. Olha, nós estamos vivendo o melhor período da história do cristianismo e de toda parte. Quantos comentários bíblicos, quantos grandes doutores, quantas descobertas arqueológicas, científicas, que mostram a veracidade, a realidade das escrituras sagradas, o conhecimento do hebraico, do aramaico, do grego, das escrituras sagradas, das línguas originais. Olha o tanto que nós temos conhecimento, mas parece que o pecado se aumentou e se multiplicou, e a iniquidade hoje está pior do que no passado, e a frieza espiritual está contaminando a todos. E Paulo já falou, olha, vão aprender sempre, mas nunca vão conhecer a verdade. Por quê? Porque querem o conhecimento, mas não querem a verdade. Mas peraí, nós estamos estudando para conhecer a verdade. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vós cuidais ter nela a vida eterna de Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos conhecer as Escrituras sem Jesus Cristo, vamos conhecer e nunca chegar ao conhecimento da verdade. Mas através das Escrituras, conhecer o Senhor Jesus Cristo, entregar a vida a Ele e ser habitado pelo Espírito Santo, conheceremos a verdade nos libertará, nos transformará e manifestará a realidade gloriosa e preciosa que é Jesus Cristo em nós, esperança da glória, Deus conosco, preparação para o novo céu, uma nova terra. Continuando. E como Jannes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvairo, como também o foi daquele desvairo. É como loucura, delírio, falta de razão.
E eles, como Jane Jambres, aqueles dois magos que resistiram a Moisés, que procuraram imitar os milagres pelo poder do seu ocultismo, mas foram envergonhados e derrotados por Deus quando Deus fez os piolhos do pó. Eles falaram, isso é o dedo de Deus. E ali eles viram que eles foram envergonhados, assim também é o dia de hoje. Eles podem imitar, podem falar bonito, podem ter profundidade nas escrituras, mas o poder e a virtude só vem na vida daquele que está debaixo da cruz do Calvário, daquele que tomou a sua cruz e segue após o Senhor Jesus Cristo, daquele que nasceu de novo e vive uma vida consagrada e santificada. E estes resistem à verdade, eles não querem ouvir a verdade, eles não querem ouvir o evangelho da cruz, eles não querem ouvir o evangelho que condena o pecado e que expõe o pecado, mas que mostra o remédio, a cura e a salvação, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eles não querem ouvir uma mensagem que existe o inferno e ele existe, nem mensagem que haverá um trono branco e todos seremos julgados diante dele. Querem paz, querem prosperidade, querem alegria, querem vitória, querem... Não, isso é perigoso, é a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus há de ser glorificada, a virtude do evangelho, que é poder de Deus, será conhecido, e milhares e milhares e milhões de vidas que estão nessa situação terão encontro com o Senhor, serão transformadas, impactadas e entrarão no reino de Deus e testificarão das grandezas, das realidades que é a verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Espírito Santo está usando Paulo para mostrar o trabalho duro e a dificuldade do futuro, e também a solução agora vem para nós. Diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições, aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. A comunhão, a participação, a unidade, o companheirismo com homens e mulheres de Deus sérios, cheios do Espírito Santo, onde nós podemos aprender a doutrina, o modo de viver, a intenção, a longanimidade, a caridade, a paciência, e até mesmo esta vida de boa milícia da fé, de perseverar e lutar pela verdade, que causa perseguições e aflições, como Paulo falou que aconteceu em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições, mas ele falou, mas o Senhor me livrou de todas, o Senhor esteve presente em todas, não precisou artimanha humana, não precisou auxílio humano, nem está envolvido com política, nem está envolvido com falcatruas, mas no poder do Espírito Santo o Senhor agiu, o livrou, moveu e manifestou a veracidade do Evangelho, e que Paulo é um homem de Deus, um servo do Senhor Jesus Cristo, um templo do Espírito Santo, que Deus se faz presente, guarda e protege. Assim será conosco, porque Paulo falou que todos os que piamente querem viver em Cristo, dentro de Cristo, unido com Jesus Cristo, como diz Paulo em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou Colossenses capítulo 3, Paulo fala, e quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, nós padeceremos perseguições, aflições, porque o mundo jaz o maligno, o mundo são amantes, são presunçosos, soberbos, amigos dos prazeres, inimigos dos bons, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. O mundo é essas coisas, mas a palavra é a luz que resplandece nas trevas e testifica e mostra o quão errado, o quão terrível as consequências dessas atitudes. Então eles são perseguidos, somos procurados de todas as maneiras fazer calar, mas o Senhor é conosco, o Senhor nos livra, nos guarda, nos protege, para que possamos levar a boa mensagem, as boas novas de salvação e declarar: Jesus vive e reina, e Ele nos dá o arrependimento, a conversão e a nova vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o conselho que Paulo está dando para Timóteo. Timóteo, seja meu imitador, você conhece a minha intenção, a minha fé, a minha doutrina, o meu modo de viver, e as minhas lutas e batalhas, e o resultado que eu alcanço diante de Deus. O Senhor será contigo, te abençoará, se você viver e expressar da mesma maneira. Aí o conselho para Timóteo e para nós. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosses inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura
divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tu, porém, permanece daquilo que aprendeste, que tem recebido, lido, meditado e contemplado nas Escrituras Sagradas, a qual homens de Deus têm ministrado sobre a tua vida, liberado a palavra de fé, ungida pelo Espírito Santo, que tem te libertado, transformado, edificado a sua vida, tem te dado experiência com Deus. Permanece nisso, guarda, zela e seja inteirado, completo, pleno, sem faltar em coisa alguma. Medita, como nós já meditamos aqui, procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem lugar, que guarda a palavra e maneja bem a palavra da verdade, e o Senhor vai te dar entendimento. Guarda o modelo dessas suas palavras, o Senhor será contigo. E outra coisa, aqui Paulo fala a Timóteo, desde a meninice você sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Além de salvar, trazer a fé em Cristo Jesus, manifesta a salvação, a plenitude e o resultado. E Paulo diz que a Escritura Sagrada é o nosso remédio, é a nossa bússola, é a nossa arma, o nosso equipamento, e muito mais que isso, é aquilo que nos capacita diante de Deus, que ele diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, útil, para ser bem sucedido e ao realizar algum trabalho. Isso significa proveitosa, para ensinar. Primeiro nós temos que aprender, temos que ser instruídos, ensinados, inteirados. Para redarguir significa corrigir, colocar no lugar, mostrar novamente o caminho. Para corrigir, para instruir em justiça, trazer correção, direção, para que o homem de Deus seja perfeito, de perfeito vem de artes, perfeito, aperfeiçoado, pronto, completo, apto, perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É este o segredo das nossas vidas que necessitamos hoje, estarmos alicerçados, fundamentados e totalmente envolvidos e inundados com as Escrituras Sagradas. Deus falou, aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu, Pai, viremos nele morada. Aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama, e virei a ele, me manifestarei a ele. A morada e a habitação de Deus em nossas vidas está do nosso amor pelas Escrituras, e a manifestação de Jesus Cristo através das nossas vidas está ligado também com o amor das Escrituras, as palavras de Jesus Cristo, o Evangelho, as epístolas, toda a palavra de Deus, ela é útil para nós, e é isso que precisamos hoje. Se você observar hoje, muitas palavras, muitas mensagens ditas evangélicas, é psicologia, é neurolinguística, é palavras de motivação, é pensamento positivo, é marketing, até mesmo palavras influenciadas por lideranças filosóficas, mas uma coisa só é necessária, a ministração, o compartilhar e o declarar a palavra de Deus como ela é, porque todas estas coisas são forças e auxílios humanos, mas a palavra de Deus foi inspirada por Deus, é movida pelo Espírito Santo, tem a virtude do Espírito Santo e é confirmada por Deus com sinais que acompanham. E isso, o que Deus pede para o homem? Que ele venha buscar, que ele venha se inteirar, que ele venha guardá-la e meditar nas Escrituras. O maior salmo, Salmo 119, está declarando sobre a palavra, chama luz, chama de lâmpada, chama de instrução, de ensinamento, de orientação e direção. Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. E para concluir, o profeta Ezequiel só pôde profetizar depois que ele comeu do livro inteirinho que Deus deu para ele. Aí ele recebeu o poder e a virtude para profetizar. Mesma coisa que Jeremias. Jeremias, antes dele profetizar, ele teve que entender e compreender a palavra e saber que Deus vela sobre ela para cumprir. E para nós sermos homens de Deus, para vencermos e prevalecermos sobre esses tempos difíceis e trabalhosos, necessitamos da palavra de Deus, ministrarmos a palavra, compartilharmos a palavra, ensinarmos a palavra, porque aí nós não teremos aparência de piedade sem eficácia, mas teremos a piedade e a eficácia, o poder e a virtude e a unção do Espírito Santo, e as vidas conhecerão a verdade, serão libertadas e transformadas, e poderemos ser exemplos, podemos ser modelos para que vidas venham ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, serem cheias do Espírito Santo e viver a realidade gloriosa, preciosa e bendita do reino de Deus, e aguardar a bem-aventurada manifestação e a glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que virá nas nuvens dos céus para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso, o apóstolo Paulo se preocupou com Timóteo, instruindo e ensinando, e isso serve para nós, é o amor e a graça de Deus para conosco, nos instruindo e nos ensinando como nos conduzir, nos comportar, vencer
vencer e triunfar sobre os dias difíceis, maus e dificultosos dos últimos dias, pelo poder, pela virtude, pela fundamentação e pelo conhecimento e a vida através da palavra de Deus. Como ela é inspirada por Deus, o Espírito Santo nos inspira, nos guia e nos dirige. E aí nós poderemos passar a tempestade, os tempos maus e difíceis, declarando em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque o Espírito Santo que está em nós realiza a sua obra e nos aperfeiçoa, nos fortalece, nos capacita a vivermos a realidade, a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é transformador, daquele que é o mesmo de ontem, hoje o será eternamente. Deus conosco, a nossa salvação. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Clica aí, gostei, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, continue recebendo palavras de fé, de bênção e vitória para a sua vida, e que em todos os momentos da sua vida a palavra venha ter primazia em teu coração e você possa desfrutar da presença, do poder, da plenitude de Deus em todas as coisas. É o que eu desejo sobre a sua vida como missionário do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.